Olá, turma do 7º ano, aqui é a tia Lívia com vocês. Hoje vamos falar sobre concordância verbal. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também está. Ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Exemplos: eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Observe o sujeito eu, singular. O verbo também fica no singular. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Elas, plural, o sujeito está no plural, adoram, o verbo também fica no plural, concordando com o sujeito. Cristina e Eva entraram no hospital. Cristina e Eva, observem aí o sujeito composto, né? Portanto, aí está, o verbo vai para o plural, certo? Concordando aí com o sujeito. No caso, Cristina e Eva seriam o quê? Elas, né? Outros exemplos: eu gosto de estudar. Tu gostas de estudar. Observe o pronome aí pessoal de caso reto, certo? Tu gostas, ela gosta, nós gostamos. Então, você percebe que vai sempre estar concordando. Eu sou feliz, nós somos felizes. Mariana já tomou banho, Mariana e Alice já tomaram banho. Observe aí que concorda, o verbo sempre vai concordar com o sujeito. O sujeito é considerado simples quando apresenta apenas um núcleo. É com esse núcleo que o verbo deverá concordar em número e pessoa. Por exemplo, a criança gosta de jogar videogame, certo? Só tem um núcleo. Observem, eu já falei sobre isso com vocês. Qual seria aí o sujeito? O sujeito, a criança gosta de jogar videogame, seria a criança, certo? Porém, o núcleo, você exclui aí o artigo A, o núcleo fica só criança. E como só tem criança, não está aí, não tem o Szinho, né? Então, está no singular. O gosta também fica no singular. As crianças, nesse caso, o verbo gostar já fica aí no plural, concordando aí com o núcleo, certo? Eu vi o incêndio, nós vimos o incêndio, então está sempre nessa concordância. Eu acho que fica bem fácil de vocês entenderem aí. O sujeito é considerado composto quando apresenta dois ou mais núcleos. O verbo deverá concordar em número e pessoa com todos os núcleos, aparecendo sempre no plural. Por exemplo, na frase o Paulo e a Helena estão namorando, nós observamos que o sujeito é o Paulo e a Helena. Portanto, aí o núcleo é Paulo, Helena. São esses dois nomes, Paulo, Helena. Então, se tem dois núcleos, o verbo aí fica concordando, certo? Ele e ela estão namorando. Da mesma forma, quando os verbos não apresentam sujeito, sendo chamados de impessoais, a concordância verbal deverá ser feita sempre, gente, sempre com a terceira pessoa do singular. Ou seja, vocês olham aí para o sujeito, observa que tem mais de dois núcleos, certo? Ou seja, é um sujeito composto. Aí vocês observaram que, esse aqui não tem só um núcleo, não, tem mais de um núcleo. Se tem mais de um núcleo, ou seja, de dois para lá, o que acontece? O verbo aí vai concordar, vai ficar em terceira pessoa, no caso, em terceira pessoa do singular, certo? Verbo haver, havia mesas e cadeiras. Então, havia, o verbo haver está na terceira pessoa do singular, certo? Não vai para plural, certo? Nesse caso aqui, é no caso que não apresenta sujeito, preste atenção. Faz 5 anos que eu o conheci, verbo fazer, não tem sujeito. Se não tem sujeito, vai ficar no singular, na terceira pessoa singular, certo? Quando tem sujeito, concorda com o número de sujeito, mas quando não tem, fica no terceira pessoa do singular. Chovia todos os dias, a mesma coisa, não tem sujeito, portanto, fica na terceira pessoa do singular, não, apesar de ser todos os dias, apesar da primeira frase ter mesas e cadeiras, porém, por não ter sujeito, o verbo vai se manter na terceira pessoa do singular. Quando a palavra se, partícula passivadora, a concordância verbal é estabelecida com o sujeito paciente variando em número. Por exemplo, vende-se apartamento, está no singular, não é verdade? Apartamento, portanto, vende-se sem o M. Já na segunda frase, vendem-se apartamentos, porque é mais de um apartamento, está no plural, por isso que ficou vendem-se.
Quando a palavra se é uma partícula indeterminadora do sujeito, a concordância verbal é estabelecida sempre com a terceira pessoa do singular. Certo? Vocês conseguiram entender? Vamos aqui, eu vou tentar explicar melhor para vocês. Presta atenção, vou repetir. Quando a palavra se, certo? Aqui o sizinho, depois desse tracinho tem o se, é uma partícula indeterminadora, ou seja, quando você não sabe que tem um sujeito, mas não sabe quem é esse sujeito. Você sabe que existe o sujeito. Por exemplo, precisa-se de empregado. Você sabe que alguém está precisando de empregado, mas não sabe quem é essa pessoa. Quando acontece isso, tanto faz tá no singular quanto está no plural. Mas se está indeterminado, se você não sabe quem são essas pessoas, se está aí, sabe que existe o sujeito, mas não sabe quem são os sujeitos, sempre vai ficar no singular o verbo, certo? O verbo precisar aí fica no singular. Tanto faz estar no singular aqui, ó, a palavra empregado, quanto no plural, empregados. Por quê? Repetindo, você sabe que tem sujeito, mas não conhece o sujeito. Nesse caso, certo? Aqui. Quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Presta atenção, gente. O substantivo multidão é um substantivo coletivo, representa várias pessoas juntas, certo? Então, quando isso acontece, o verbo fica na terceira pessoa do singular, aplaudiu, multidão aplaudiu, certo? Em caso em que o sujeito é representado por um pronome de tratamento, o verbo permanece na terceira pessoa do singular também. Vossa Excelência chegou. Vossas Senhorias, observe que está no plural, Vossas Senhorias aceitam o convite, observem aí, fica, nesse caso aqui, ó, vai para o plural, certo? Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o elemento que aparece antes desse pronome. Foi ele que trouxe o presente. Vamos de novo. Observe aí. O sujeito representado pelo pronome que, certo? Tá vendo aqui? O verbo vai concordar com o elemento que aparece antes de que. Ou seja, o verbo trouxe vai concordar com ele, porque vem antes do que. Nos casos em que o sujeito é representado pelos pronomes quem, o verbo tanto pode permanecer na terceira pessoa do singular, quanto concordar com o termo que antecede esse pronome. Ou seja, deixa eu explicar aqui melhor. Quando aparece o quem, tanto faz colocar no singular quanto no plural, entendeu? Certo? Tanto permanece na terceira pessoa do singular, quanto vai concordar. Ele pode concordar com o que antecede, certo? No caso aqui, fui eu quem venceu a competição. Fui eu quem venci a competição, certo? Então, tanto faz aí, não vai... Aí fica a competição, as competições. Tanto faz, não vai fazer nenhuma... não vai modificar. Os dois vão ficar na terceira pessoa do singular. Ou pode fazer essa concordância aí, como vocês viram nos exemplos. Vocês vão fazer a atividade do livro didático de língua portuguesa, no módulo 2, páginas 31, 32 e 33. E depois vamos marcar aí uma videochamada, uma videoconferência, né? Pelo Google Meet, para fazer as correções, tirar algumas dúvidas que porventura tenha ficado, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, mas no caso, se vocês tiverem alguma dúvida, teremos esse segundo momento para fazer correções das atividades, para tirar todas as dúvidas, tá certo?